vão vocês? Pessoal, hoje eu vou conversar com vocês a respeito de um assunto que não é muito fácil, às vezes nem é muito agradável das pessoas ouvirem nem entenderem, porque à primeira vista parece um pouco injusto, mas é a lei e é importante a gente tratar a respeito. Ela é oriunda de uma pergunta que foi enviada para mim e eu vou resumir aqui a pergunta do, do inscrito e vou responder aqui através de vídeo. O jovem aqui mora há 27 anos com os avós e, de uma certa forma, ele entende que, por ele morar há muitos anos com os avós, ele tem direito ao imóvel dos avós. E os avós, nessa fase da vida, está querendo passar essa casa para o nome de uma das filhas. E ele quer saber se ele pode interferir, se ele tem direito com relação a esse imóvel, como é que fica a situação dele. Gente, é assim, os netos, eles só recebem os bens deixados pelos avós em caso de morte se os pais deles já forem mortos. Então, no caso desse neto, eu não sei por que ele mora com a avó. Se ele mora com a avó porque ele não tem mais pai e mãe vivos, no caso ele fala dos avós paternos. Eu não sei se ele mora com os avós paternos porque o pai já morreu, ou se é aquele tipo de caso que a criança cresce na casa dos avós e fica por lá. Ele não esclarece isso. Mas o fato de ter ficado por lá e ter passado a infância e a juventude, só esse fato não dá direito dele ficar com a casa, né? É mera circunstância, enfim. Isso por si só não faz com que ele tenha direito com relação ao imóvel em detrimento dos demais. Muito bem. Então, digamos que o pai ainda esteja vivo. Parece-me que a avó quer passar o imóvel para o nome de uma das filhas. Ora, se esses avós tiverem, como os avós têm herdeiros necessários, no caso outros descendentes, eles não podem dispor mais do que 50% do patrimônio deles, né? O que isso quer dizer? Se o imóvel é a única coisa que eles têm, eles não podem doar mais do que 50% desse imóvel, porque se eles fizerem essa doação, vai ser anulado o que ultrapassar isso, né? Se ele for herdeiro, se o pai dele já morreu, ele sendo herdeiro, se for doado mais do que 50%, vai ser anulado o que ultrapassar isso. Então, no caso de morte do avô e da avó, ele vai receber a parte dele futuramente, né? Mas pelo que eu entendo aqui da pergunta, ele quer saber se ele pode interferir, se há alguma coisa que ele possa fazer. Então, para que a gente responda objetivamente, precisava saber qual é a situação, aí ver a documentação e tudo mais. Mas, a princípio, o que é importante vocês saberem? Os netos, com relação aos bens dos avós, se a gente falar aí de direito sucessório, eles só vão receber se eles estiverem representando os pais, se o pai e a mãe já forem falecidos, a menos que o avô e a avó resolvam fazer um testamento beneficiando esse neto, né? Aí é diferente. O avô e a avó pode aí testar favorecendo o neto e em caso de morte, além dos filhos receberem, pode aí ser chamada a sucessão os legatários que receberam algum quinhão, alguma coisa, através de testamento. Caso contrário, só se o pai e a mãe já tiver morto, né? É uma situação um pouco complicada, complicada e delicada, porque muitas vezes a gente sabe que os netos, às vezes, têm até mais afeição pelos avós do que os próprios filhos, porque foram criados com esses avós, os avós já numa fase já avançada, tem uma ligação muito forte com esses netos e a situação de fato é complicada mesmo. Mas com relação a direitos aí, só vão receber nesse tipo de situação, gente, tá bom? É uma situação embaraçosa, mas é preciso verificar qual é a situação, se o pai e a mãe já morreu, se não morreu, enfim, de qualquer maneira.
só pode disponibilizar de 50, havendo herdeiros necessários, só pode dispor de 50% do patrimônio. O que ultrapassar é anulado, tá bom? Espero que tenha sido útil para vocês. Encontro vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até mais.